Meus amados irmãos, eu tenho a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz em poder estar aqui nesta noite, participando da abertura desta segunda edição de Escola Bíblica. Na primeira não pudemos estar aqui, tendo em vista uma cirurgia que precisamos fazer, uma cirurgia de catarata, e graças a Deus, depois dessa cirurgia, deixamos de usar óculos. Já conseguimos ler, graças a Deus, foi uma maravilha, foi uma bênção do Senhor. Mas fico muito feliz em ter meu nome lembrado para estar com os irmãos, porque é uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder dar a nossa contribuição para o desenvolvimento da obra, para o crescimento espiritual dos irmãos, para que o nome do Senhor seja mais e mais glorificado. Eu gostaria de tomar um texto da palavra do Senhor para uma reflexão nesta noite. E convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, e vamos ler o versículo de número 10. Colossenses, capítulo 1, e versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus queridos irmãos, o crescimento espiritual da igreja sempre foi uma preocupação da sua liderança, dos seus líderes, e hoje não é diferente. Por essa razão, o apóstolo São Paulo, orando pela igreja de Colossos, ele pediu ao Senhor para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, nós ainda continuamos nesse mesmo propósito, orando constantemente ao Senhor, rogando-lhe que nos ajude a crescer e a se desenvolver espiritualmente, para que Ele possa nos usar como instrumento do seu poder, para a edificação da igreja e para a glória do seu santo nome. Nesta noite, nós queremos falar um pouco a respeito de crescimento. Crescimento é o mesmo que amadurecimento, aperfeiçoamento, desenvolvimento. E há uma preocupação de Deus nesse sentido. Quando nós lemos a sua palavra na carta do apóstolo São Paulo, que ele escreveu à igreja de Filipe, aos filipenses, no capítulo de número 1 e versículo 6, ele disse: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la
até o dia de Jesus Cristo. Eu me alegro nesta noite, irmãos, porque esse processo que acontece com a igreja acontece também na minha vida. Ontem, dentro de uma ótica espiritual, eu era mas hoje eu estou melhor, porque o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos aperfeiçoando, tirando as coisas que não agradam ao Senhor, consertando algumas que precisam ser consertadas, e aí nós vamos crescendo na presença de Deus. Aleluia! Amados, o crescimento, ele alcança pelo menos 2 aspectos na vida do crente. E esses aspectos são o despojamento e o revestimento. Paulo escreveu aos Efésios falando sobre a necessidade de jogarmos fora aquelas coisas que não servem mais, aquelas coisas que não agradam a Deus. Lá no capítulo 4 e no versículo 22 de Efésios, Paulo escreve dizendo assim, 4:22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojamento, irmãos, é jogar fora, é abandonar. Existem coisas que eram reais em nossa vida, mas que não servem mais para nós, porque agora nós somos novas criaturas, porque as coisas velhas não prestam nem para mim, nem para você. A Bíblia diz que tudo já se fez novo em nós, e as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Eu admiro que tem pessoas que gostam de guardar coisas velhas. Tem gente que tem tanta coisa velha em casa, fica guardando, fica aquela coisa, desorganiza a casa, lá o armário, isso aqui eu não vou jogar fora, porque isso aqui eu ganhei lá no dia do meu casamento, isso aqui foi fulano que me deu, isso aqui foi fulano. Coisa velha não presta para crente, crente tem que viver com coisa nova. Coisas novas, novidade de vida, aleluia. As coisas velhas ficaram todas lá para trás, aleluia. Agora eu vivo em novidade, tudo é novo, aleluia. O gozo, a alegria, o prazer, a satisfação, a força para caminhar, tudo é novo na vida do crente que serve ao Senhor. Primeiro se despojar, mas ele diz também, você joga essas coisas fora. Agora existem coisas que nós temos que ter conosco. Precisamos nos revestir de coisas boas. Veja o que diz a palavra em Efésios, capítulo de número 22, 23 e 24. Capítulo 4, 22, 23 e 24 diz, 23 diz, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Precisamos nos revestir do novo homem. Irmãos, eu não concebo alguém que tem um encontro com o Senhor Jesus e continua do mesmo jeito quando não conhecia a Jesus. Não existe esse tipo de coisa. Se Jesus entrou na tua vida, a tua vida não pode ser a mesma, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora aquelas coisas que você andava, que vivia, agora ficou para trás e agora é só novidade de vida. Aleluia! Agora é a presença de Deus, agora é o gozo do Espírito Santo, agora é a orientação, o ensino do Senhor. Agora eu tenho um novo caminho, uma nova jornada. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, porque Jesus está na minha vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o crescimento, ele demanda mudança. A gente precisa ter uma vida diferente, ter uma vida mudada. E eu quero tomar um exemplo bíblico para que nós possamos entender melhor. Eu quero tomar uma pessoa muito conhecida, um servo do Senhor muito elogiado, que todos conhecem, é o nosso irmão João. Era aquele homem que diz a palavra que ele se declinava no peito do Senhor Jesus. Ele tinha uma intimidade tão grande que ele se declinava no peito do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Mas sabe quem era João? João não era desse jeito, não, antes de conhecer Jesus. Quando o Senhor chamou João e o seu irmão, ele mudou o nome de Pedro, disse: Cepas, tu agora serás Pedro. Olhou para João e para Tiago e disse: vocês agora vão ser chamados de Boanerges. Vocês serão chamados agora de filhos do trovão. Irmãos, parece que João era aquela pessoa que gostava de falar muito alto. Parece que João era aquele homem que gostava de fazer barulho. Jesus disse: seu nome agora vai ser filho do trovão. Louvado seja o nome do Senhor. Então João era esse homem. Ele não era aquele homem manso que nós conhecemos. Não. Ele tinha a sua forma peculiar de ser. Agora escute mais o que eu vou dizer para você. João era completamente intolerante. Já pensou, irmão? João, o apóstolo do amor. Ele era intolerante. Você quer acompanhar na sua Bíblia? Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 38 e 39. Você pode acompanhar essa leitura comigo? Marcos, capítulo de número 9, versículos 38 e 39. Olha o que diz a palavra. Diz assim, Marcos 9, 38 diz assim: e João, falando com Jesus, lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Não é dos nossos. Então nós proibimos que ele não podia fazer isso. Aí sabe o que Jesus diz para João? Versículo 39, Jesus diz assim: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Irmãos, tem pessoas que acham que só quem é crente, que só quem é santo é aquele que faz parte do seu grupo, que faz parte da sua igreja, que faz parte da sua denominação. Não, senhor. Crente vai para o céu, aquele que receber a Jesus como Senhor, como Salvador, aquele que crê no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, aquele que tiver a sua vida mudada, aquele que viver de conformidade com a sua palavra, esse vai morar no céu com Jesus. Aleluia! Era intolerante. Não, ele não anda conosco, não. Ele não faz parte dos nossos. Eu sou um pouco da antiga, sabe, irmãos? Eu sou de um tempo onde os crentes mais antigos da nossa igreja, por exemplo, não ia na igreja batista, não ia na igreja presbiteriana, não em outra denominação. Era como se somente a nossa igreja fosse certa. E eu cresci assim. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu fui servir em Brasília e tive uma surpresa muito grande, porque encontrei igreja de todo tipo de denominação. Aí, de repente, eles começaram a me convidar para visitar, para dar uma palavra, e eu pregando na presbiteriana, pregando na batista, pregando em todas as congregações que me convidavam, e eu pensava assim: se meu pai estivesse vivo, o que é que ele ia dizer?
Então, irmãos, não existe um grupo exclusivista, não existe uma denominação, não existe uma placa da igreja. O que existe são pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus, que receberam o Senhor Jesus e que se permitiu ser mudado, ser transformado e guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Evangelho, irmãos, não é como nós pensamos, não. Não, ele não é do meu grupo, ele não anda comigo. É aquela coisa, nós somos melhores, nós somos maiores. Evangelho é outra coisa, no Evangelho é tudo diferente. No Evangelho, quem quer ser grande tem que ser pequeno. No Evangelho, quem quer ser primeiro tem que se colocar lá no último lugar. Aleluia! No Evangelho, quem quer perder quem quer ganhar tem que perder. É diferente o Evangelho. Aleluia! Bendito para todos sempre é o nome do Senhor. Então João era esse homem intolerante, mas ele não era somente isso. João era vingativo. Já pensou, irmão? Que obreiro vingativo, sabia? Deixa comigo, eu vou pegar ele depois. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou. João era vingativo, Reginaldo. Olha aqui na Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Veja como este homem era vingativo. Lucas 9, 54 diz assim, olha o que diz a palavra, diz assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isso o quê? É que eles foram lá em Samaria procurar uma pousada, um hotel, para pernoitar com Jesus e discípulos. Mas quando eles chegaram lá, eles, olha, foram vistos e disseram: esses daí são judeus, eles são samaritanos, aqui não tem vaga para vocês não, pode ir procurar em outro lugar. Aí olha o que ele falou, 9,54, ele disse assim, os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Já pensou, irmãos? Se essa morda pega, não, você não pode ficar aqui, não. Não tem vaga. Vamos orar. Vamos pedir fogo do céu. Eu estava dirigindo uma congregação ali em Natal e, de repente, irmãos, eu precisei fazer uma mudança no coral. Precisei fazer uma mudança. E aí, quando eu manifestei o desejo de fazer a mudança, a regente do coral disse: deixa ele vir mexer aqui. Já teve outro que quis fazer e Jesus já levou. Ela é da família de Tiago. Devia ser da família de Tiago. Mas, irmãos, nós somos crentes, irmãos. Nós não somos inimigos, não. Nós somos irmãos. Nós vamos morar no mesmo lugar. Aleluia. Vamos chegar lá juntinhos, de mão dadas. Não tem ninguém que vai chegar primeiro lá. Vamos chegar juntos. Eu acho lindo quando a palavra diz assim, que naquele dia, aleluia, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles vamos ser arrebatados. Quem estava pensando aqui nessa noite que ia chegar na minha frente, está enganado. Nós vamos chegar juntinhos. Não adianta querer passar na frente do outro, não. Vamos chegar juntos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas ele disse: Jesus, eles não quiseram me receber lá, não. Mas eu tenho um conselho para te dar, Jesus. Vamos pedir que caia fogo do céu, assim como Elias pediu. Vamos pedir que caia fogo para acabar com aquela raça toda.
Aleluia! Mas olhe o que Jesus respondeu. Aleluia! Versículo de número 55 e 56. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Louvado seja Deus! Quem veio para destruir foi outro. Quem veio matar, roubar e destruir foi outro. Mas Jesus veio para que tenhas vida e tenha vida em abundância. Você pode dizer amém nesta noite? Aleluia! Vingativo. Estou falando de João, o apóstolo do amor. Sabe o que ele era mais? Ele era ambicioso. Irmãos, eu não vim aqui para falar mal de João, não. Eu estou aqui mostrando o que aconteceu com ele, mas a mudança que Deus operou na vida dele. Ele era um homem ambicioso. Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 37. Marcos, capítulo de número 10, versículos 35 e 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. E aproximaram-se dele, de Jesus, quem? Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E eles disseram: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Aleluia. E Jesus disse: que quereis que vos faça? Eles disseram assim: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Só quer isso? Nós só queremos isso, Senhor. Deixa um à direita e outro à esquerda. E os outros? Iam para onde? Tinha algum lugar para os outros? Então, ele era um homem ambicioso, buscava uma posição de destaque, mas, contudo, irmãos, por meio do crescimento espiritual, houve uma grande mudança na vida de João, e João tornou-se o apóstolo do amor. Aquele homem que disse: vamos pedir que caia fogo do céu, aleluia, vamos destruir, vamos acabar com eles. Agora, quando fala conosco, a igreja diz assim: filhinhos, filhinhos. Oh, que coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo encontra lugar na vida do crente para trabalhar. Ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. Oh, que coisa boa, que coisa maravilhosa é quando a nossa vida é mudada e transformada pelo poder do Senhor. Não precisa sair dizendo nada, as pessoas veem a diferença através das nossas atitudes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João começou a crescer e a mudar. E nós, irmãos, precisamos crescer. E sabe qual é uma condição boa de proporcionar um crescimento na minha vida e na sua vida? É quando nós estamos frágeis. Crescimento em meio às fragilidades. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que diz a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7? A Bíblia diz que nós somos vasos de... Irmão, nós somos nordestinos. Nós somos do interior. E vaso de barro para mim, sabe o que é? É um pote. É uma jarra. Tem gente que acha que é uma coisa tão grande. Tem gente que acha que é uma coisa tão... Tu és um pote.
Segundo aos Coríntios. Reginaldo, depois vamos falar que você traga, mas esse pastor aqui não, viu? Você traz um irmão lá de Canguaretama. Aleluia. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Abre a sua Bíblia, por gentileza. No capítulo 4. E olha o que é que diz o versículo de número 6. Aliás, 7. Não, o 6. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa coisa que acontece na vida do crente, essa coisa que está dentro de nós, isso é uma riqueza que você não tem nem como avaliar. É um tesouro tremendo. Aí no versículo de número 7 ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Meus irmãos, quem tem coisas valorosas na sua casa, onde é que ela guarda as coisas de valor? Em quê? Não pode? É numa quartinha? É numa jarra? Onde é que se guarda coisa de valor? Ouro, prata, essa coisa toda. Um ladrão, quando entra numa casa, ele procura logo o quê? Se tem algum cofre, se tem alguma coisa e tal. Mas aí Deus disse: não, eu vou guardar essa coisa valorosa. Não pode. Num vaso de barro. Ladrão, quando chega, ele nunca vai procurar dentro de um pote coisa valorosa. Mas o Senhor disse: essa riqueza está em vasos de barros. Mas, pastor, por que está em vaso de barro? Existe uma razão. Existe um motivo. E o motivo está na palavra. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aí ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O valor, a excelência do poder é de Deus, aleluia. Tem gente que acha que pode fazer alguma coisa. Tem gente que acha que as coisas acontecem por causa dele ou por causa... não! É porque você tem um tesouro dentro de você. É a presença do Todo-Poderoso. Se não for a graça, se não for a misericórdia, não acontece nada. Aleluia! Crescendo em meio às fragilidades, mas cresce. Quando se entende isso, começa a crescer. Quando a gente entende que essas coisas são assim, a gente começa a crescer na presença de Deus. Porque a gente sabe que é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem leva, é Ele quem conduz, Ele é quem realiza, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, e nós, pote. Glória a Deus. Há um texto na Bíblia que alguns não entendem muito bem, fica até especulando isso aí, isso e aquilo outro. É quando a Bíblia fala a respeito de uma situação passada pelo apóstolo São Paulo, quando o Senhor permitiu um espinho na carne de Paulo. Aí as pessoas ficam dizendo: esse espinho aí é isso, esse espinho é aquilo outro. A Bíblia diz o que é. Ele diz que era um mensageiro de Satanás, que Deus permitiu que os bofeteava. Mas, na verdade, sabe o que foi que aconteceu? Sabe por que Deus colocou aquele espinho na carne de Paulo? É porque Deus amava Paulo. Às vezes acontecem certas coisas conosco, a gente: mas, meu Deus, por que isso? É porque Deus nos ama. Mas por que desse jeito? Porque é do jeito que Deus quer. Ele disse, Paulo disse: eu conheci um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, e foi falando, foi arrebatado até o terceiro céu.
E diz, e lá viu coisas inefáveis, que não é lícito falar para os homens, eles não vão conseguir entender. Aí depois disso, aí ele diz assim, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, Deus colocou um espinho na minha carne. Jesus, não deixa eu me exaltar não, Jesus. Não deixa o teu filho se exaltar, nem se ensoberbecer. Põe o espinho, Jesus. Porque tem gente que começa, Deus operar, começa a fazer, aí começa a achar grande. Começa a achar que é Ele, que Ele é o bam, bam, bam. A Bíblia fala a respeito de um homem que reinou sobre Israel e que Deus abençoou aquele homem poderosamente, fez um governo excelente, foi um bom administrador, inventou máquinas de guerra, derrotou os adversários, e a gente vai lendo, aí daqui a pouco a Bíblia diz, e a sua fama começou a sair das fronteiras de Israel. Aí quando a fama cresceu, aí aquele homem começou a achar que era ele, chegou a ponto, aleluia, de querer entrar no templo para oferecer sacrifício ao Senhor. Não ponha a mão naquilo em que Deus te chamou, porque você vai se queimar. Só faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Então, queridos, quando nós estamos frágeis, aí é uma boa oportunidade para crescermos. Porque a gente entende que a gente não tem condição de fazer nada. Aí Deus diz assim, se você entende assim, então eu tenho uma coisa para te dizer. Diga, meu Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu tenho muito medo daquela pessoa que deixa comigo, eu sei, eu faço. Eu tenho muito medo disso. Eu aprendi uma coisa gloriosa e maravilhosa, sabe com quem? Com Ezequiel. Ezequiel me ensinou uma coisa muito linda. Porque Ezequiel, Deus chamou ele, levou ele, colocou ele num vale cheio de ossos secos. E aí Deus disse assim para ele, Ezequiel, poderão viver estes ossos? A nossa primeira vontade é dizer, claro, tu está perguntando, tu está aqui, vai viver, vai. Mas quando Deus perguntou, Ezequiel disse, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, é Ele que sabe. Não queira passar na frente dele, não, aleluia. Vai caminhando sem pressa, sem correr, vai caminhando no passo do gado, bendito é o nome do Senhor, que tu vai chegar lá. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala a respeito de um problema que ocorreu em Israel, na época do rei Josafá. E diz a Bíblia que levantaram-se pessoas do monte de Seir, moabitas, etc, etc. Um exército tremendo. E veio para guerrear contra Israel. E quando aquele exército chegou até ali, o rei Josafá entendeu que não tinha condições humanas de enfrentar aqueles adversários. E sabe o que Josafá fez? Foi orar. Às vezes a gente quer resolver as coisas de qualquer maneira. Vai orar. Entra no teu quarto. Apresenta teu problema ao Senhor. Porque o Deus de Josafá é o Deus desta igreja. Porque Deus ainda fala. Porque Deus ainda revela. Bendito é o nome do Senhor. Aí Josafá foi orar. Reuniu o povo e fez uma oração dizendo... Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós
não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós nem o que faremos. Mas olha o que Josafá diz. Porém, os nossos olhos estão fitos em ti. Aleluia. Não temos condição, mas eu estou olhando para ti. Eles são mais fortes, mas eu estou esperando em ti. Aleluia. Aleluia. Nós estamos esperando em ti. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E quando ele orava, aí Deus levanta um profeta ali no meio, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Olha o que diz a palavra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ele orou, e diz a Bíblia no versículo 14, quando ele orou, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Por que você está preocupado? Por que você está com medo? Por que você está desesperado? Você não tem um Deus. Não tem um Deus que pleiteia as tuas causas. Deus deixou um recado para esta igreja, lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 64, e no versículo 4, Deus disse: Isaías, registre isso aí para o meu povo. Desde a antiguidade não se percebeu, nem com o ouvido se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Você recebe esta palavra nesta noite? Você recebe esta palavra nesta noite? Você espera em Deus, então não te apressa, porque Ele trabalha por aquele que nele espera. Aleluia! As nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para desfazer as fortalezas. Aleluia! Deus usou o salmista para nos dizer, aleluia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Sabe o que é que está dizendo a palavra? Espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Deus é tão bom que permite que nós cresçamos em meio às tribulações. Tem gente que não gosta de luta. Tem gente que não gosta de tribulação. Quem é que gosta? Deus me guarda. Mas tribulação é coisa boa. Está bem, irmão? Tribulação é coisa boa. Tem gente que não sabe esperar. Tem gente que não tem paciência. Senhor, manda uma tribulaçãozinha para eles. Manda uma tribulaçãozinha para ela, Senhor.
quando a tribulação chegar, aleluia, a ele e ela vai aprender a ser paciente, vai saber esperar, aleluia. E quando isso acontecer, depois desta luta, ele vai adquirir experiência. Por quê? Porque a paciência, ela gera também experiência. E coisa boa é ter experiência com o Senhor. Não se admita um crente sem experiência com Deus. Ah, não! Porque o irmão fulano fez assim, aconteceu com a irmã fulana, com a irmã Zefinha. O que Deus quer que aconteça com você, para que você possa usar na hora da necessidade. Oh, aleluia! Uma coisa que me chama a atenção, eu acho linda, aquela mulher que vivia sendo pressionada, não podia ter filho, era estéril, a sua adversária perturbava constantemente. Aquela mulher ficou tão desesperada que ela não sabia nem como orar, não abria nem a boca direito, só mexia com os lábios, a ponto de confundir o sacerdote. Mulher, até quando tu não vais apartar este vinho que vive bebendo? Não, Senhor, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, não. Eu estou derramando a minha alma na presença do meu Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E aí, quando o sacerdote viu que se enganou, aí disse: mulher, vai, o Deus de Israel, faça conforme a tua petição. Aí diz a Bíblia que quando a mulher sai dali, já sai com um semblante diferente, porque quando você entra na presença de Deus, e quando você sente a mão do Senhor, o teu semblante muda. Já foi, comeu, eu não queria comer, agora já foi comer. Alguma coisa está acontecendo, senti alguma coisa diferente. Vai para casa. Quando chega lá, o Senhor faz com que ela conceba. Nasce a criança. Quando o marido quer vir até ali, ela diz: vou ficar um tempo aqui, enquanto o menino desmama, vai, eu vou depois. E depois que o menino desmama, aí ela leva aquele menino até o sacerdote ali. E eu acho lindo, Reginaldo, o que aconteceu ali, quando aquela mulher chega com aquele menino ali. Ela coloca o menino, o sacerdote olha, nem conheceu. Aí ela disse assim: meu Senhor, sabe quem é esta criança? Está vendo esse menino aqui? Estou vendo, é um menino bonito, é muito forte, mas ele tem uma diferença. Ele é diferente, não é porque ele é bonito, não. Ele é diferente, não é porque ele é forte, não. Olhe bem para ele, meu Senhor. Estou vendo, eu não estou vendo nada especial. Pois eu vou te dizer o que tem especial nesse menino. Por este menino orava eu. E o Senhor concedeu o desejo do meu coração. E eu vim aqui nesta noite para te dizer que Deus não mudou, que o Deus de Ana é o Deus desta igreja, o Deus de Ana é o Deus desses obreiros, o Deus de Ana é o Deus desta igreja. E Ele continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Experiências. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, eu não quero cansar os irmãos, mas estou agradecido a Deus por esta oportunidade que nos tem dado, porque com aquilo que Ele tem nos dado, com a palavra que Ele tem falado aos nossos corações, eu creio que vai dar para caminhar um pouco mais.
Eu creio que com esse alimento dá para caminhar um pouco mais à frente. E numa outra ocasião que o Senhor nos permitir, nós voltaremos aqui. E quem sabe nós faremos um pouquinho mais, tá certo? Porque eu não quero cansar os irmãos. E eu sei que os irmãos têm recebido de Deus. Eu quero que vocês segurem esta palavra, apliquem em vossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado por meio da sua vida, da vida da igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.